Olá, boa noite. Estamos mais uma noite para falar de um assunto bem interessante. Qual a relação do estresse e do medo com o seu sistema urinário? Então, deixa eu acabar escrevendo aqui. Olá, dona Ana. Olá, Welder Gabriel. Gratidão por adentrar na live. Vou escrever aqui qual é o tema de hoje. Então vamos lá. Qual relação? E aí, vão me dizendo aí como que vocês estão? Como é que passou essa semana, cada um e na sua casa? Aconteceu alguma coisa diferente? Começaram a notar sobre tudo aquilo que a gente tem conversado? Se tem alguma coisa diferente, né? Se viram realmente aquilo que eu coloquei. Deixa eu só encerrar aqui, gente. Esbarra aí. Pronto. Então, dona Ana, vulga Anaís, como que estamos? Então, eu queria começar, já que a dona Ana entrou ali, mandando um abraço especial para um serzinho chamado Wilson, o neto da dona Ana. Ela colocou aqui: aconteceu nada diferente, minhas sobrinhas, muita chuva, cuidando de menino. É assim mesmo, né, tia? Então, eu queria mandar um abraço especial para um dos netos, o Wilson. Gratidão por ele estar acompanhando. Ele está sempre nas lives, né? De 10 aninhos. Fico muito feliz por despertar interesse dele ficar aí assistindo. Fala para ele que em breve o Miguel vai fazer outra live comigo, a gente vai montar alguma coisa. Gratidão, Elina. Gratidão, Marilena dos Santos. Esse ser maravilhoso, vulgo minha sogra. Tenho uma sogra, gente, maravilhosa. Vocês, Elina tá aí de prova. Minha sogra é uma bênção na minha vida. Eu agradeço muito. Não tenho mãe, porque a minha já se foi para o plano superior, mas eu tenho a sogra. São poucas pessoas que têm esse privilégio de ter sogra tão boa quanto a mãe. Então, gente, me diz lá como é que alguém notou algum sentimento, algo diferente que tenha visto naquilo tudo, né? Começou a olhar com um olhar amoroso para o órgão. Semana passada foi fígado, que a gente falou que ele guarda muitos sentimentos, guarda tudo aquilo que você não consegue digerir. E aí tá ele, coitado, sobrecarregado com as nuances de raiva que a gente tem, se é indignação, se é agressividade. Enfim, todos aquilo que eu descrevi, né, que são os nuances da raiva. Espero que isso seja cada vez mais notado, porque a gente não faz ideia. E às vezes a gente guarda esses sentimentos e lá vai ele desprender de alguma disfunção ou doença lá na frente. Bom, enquanto o pessoal ainda não entra, espera só um pouquinho, gente, eu tenho que molhar a garganta. Tive um contratempo essa semana, mas o propósito com vocês é mais forte. Eu gostaria de começar a live falando de uma fábula ou de um conto, um recadinho. Sempre eu gosto de falar alguma coisa para a gente pensar. Chama-se A Loja da Educação, essa mensagem. Essa mensagem é o seguinte: caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava A Loja da Educação. Entrei na loja e vi o professor no balcão. Maravilhado, lhe perguntei: mestre, o que você vende aí? O professor respondeu:
tudo o que necessita para você ter uma boa educação. Custa muito caro? Ele perguntou. Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros de respeito, pacotes de esperança, de dedicação, caixinhas de amor, sabedoria, flexibilidade, essa é boa, hein? De compromisso. Tomei coragem e pedi: por favor, me dá muito amor, coloca aí pra mim, respeito, bastante sabedoria, esperança, enfim, educação pra mim, pra minha família e para toda a comunidade. Então o professor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. O embrulho cabia na mão dele. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? O professor respondeu, me sorrindo: meu querido, aqui na loja da educação não oferecemos frutos, apenas sementes. Que semente que você está colhendo? Ou o que semente você está plantando? Tem tudo a ver com isso, esse universo das emoções. O que a gente engole, o que a gente planta, tem a ver com o que a gente vai colher. Se eu planto conhecimento e esse conhecimento fica estagnado, não serve de nada. É uma planta que pode até dar frutos bonitos, mas eles ficam retidos. Agora, se eu pego, floresço, dou todo tipo de amor para aquilo que eu quero de melhor para mim, a planta vai crescer linda, frondosa, e eu vou poder oferecer. Eu posso oferecer ajudando, emprestando um ouvido, entendendo, me colocando no lugar do outro. Isso tudo, gente, é o fruto do que eu posso doar. Que é um pouquinho que eu estou fazendo aqui hoje. Doando um pouquinho do meu conhecimento. Nem tudo que eu vou falar, muitas pessoas podem não entender, outras não estão no seu momento, mas o meu intuito é compartilhar, só isso. Gente, perdão, hoje eu tô com uma tosse, eu vou só pedir uma ajuda aqui, eu vou pedir uma ajuda para tirar, acho que o incenso tá me dando tosse aqui dentro e eu vou pedir para tirar, um minutinho, tá? Léo, tira o incenso aqui dentro da mamãe. Tiramos os incensos? Não, vai fora. Esse pode? Isso, obrigada, tira. Desculpa, gente. Perdão. Gratidão, Kátia, Aline, Cássia, que entrou. Tira, Léo. Ana Júlia, Sérgio Terra Nova, gratidão a todos vocês que adentraram. Perdão, hoje eu tô com uma tossezinha, mas vamos lá. Vamos começar a falar no tema que tem tudo a ver com as emoções que estão aí ligadas ao estresse, ao medo, principalmente medo do abandono. Eu vou falar um pouquinho, vou discorrer. A Tiana tá falando. Eu assisto, olha aí, todo dia com ela. Gratidão, tia. Eu vou falar um pouquinho da anatomia, principalmente o que está ligado ao rim direito e esquerdo, que tem diferenças de emoções.
Perdão, gente. O incenso está muito forte ainda aqui. Espera. Tô no chazinho. Tô num bocado de coisa para melhorar essa tosse hoje. Mas vamos que vamos. Depois que eu falar da anatomia, eu vou falar das características que tem relacionada a quem tem problemas no rim. E depois a gente fecha com algum tipo de tratamento, como eu gosto de falar, os tipos de tratamento e também os tipos de alimentos que vão te ajudar a preservar esse rim. Então, na anatomia, nós temos 2 rins, um do lado direito e um do lado esquerdo. A função geral de um rim é o quê? Excreção, retiro tudo aquilo que não eu preciso e mando embora. Filtro o sangue, recolhendo aquilo que eu ainda necessito. E retiro principalmente esses resíduos, aquilo do metabolismo, que a gente vai falar algumas coisinhas do metabolismo de todas as células do meu corpo. Eu vou bebendo água quando eu sentir que eu tô querendo tossir, tá, gente? Perdão. O rim, ele tem estruturas. Vou mostrar para vocês aqui primeiro para começar a falar. Ele tem algumas estruturas que conduzem. Por que é importante vocês saberem? Porque às vezes, se você tiver alguma coisa, o médico vai te falar, por exemplo, um cálculo, em que local que ele está. Então, aqui a gente tem as pirâmides. Deixa eu ver como é que tá aqui, que às vezes eu tô colocando o dedo no lugar errado. Tem as pirâmides, que aqui é que dá a pielonefrite. Aí aqui eu tenho a pelve renal e aqui sai o ureter. Esse ureter tem de um lado e do outro da bexiga. Às vezes o cálculo fica nesse tubinho ou cai na bexiga. No homem, como que funciona? O rim, aí tem os ureteres, que são ligados na bexiga, e vão de encontro dentro do pênis. Na mulher, o local é separado. A gente tem o clítoris, aí tem um buraquinho lá, que é onde sai o xixi. Depois eu tenho o ósseo vaginal, que é a vagina, e aqui atrás o ânus. Então, na mulher, onde sai o xixi, é diferente. No homem, é no mesmo lugar onde sai o esperma. Essa é a diferença básica. E aí o que acontece? Essas estruturas são chamadas de via urinária, que é a pelve renal, que eu mostrei, que é o ureter, que é a bexiga e a uretra. Qual a função dela? Retirar e conduzir essa urina. Isso é uma balinha que eu acabei de colocar na boca, gente. Ela é em forma de folha. É muito boa. Tudo que é produzido lá no rim, eu vou eliminar com a urina. O que vai sair na urina? Sais minerais, que eu me alimentei. Metabólitos. Lembra de eu falar na última aula que a amônia, todas as vezes que eu como uma proteína, a amônia vai virar ureia, porque a amônia ela é tóxica. Então, e ela é tóxica, eu não posso ficar com ela no meu corpo, nem o excesso de ureia. Então, a urina joga para fora. O rim, ele está ligado, as funções renais, eles estão ligados com a nossa sede de ter coragem,
de ter desejo. Perdão, gente, essa tosse está me incomodando. Imagine vocês. Tudo que está ligado aos seus ossos, cartilagem, medula e cérebro está ligado ao rim. As funções do rim, só para vocês terem ideia de tudo que ele trabalha, tem a ver com a formação da urina, produtos residuais, tudo aquilo que eu vou jogar fora, que eu já falei, ureia, potássio, cloro em excesso. Gente, espera um pouquinho. Perdão. Léo, traz um copo de água para mim, por favor. Quente. Traz copo de água quente. Leva esse aqui. Deixa ele. Onde? Ele foi. Tia, você não sabe. Olha o chá aqui. Limão, açafrão, gengibre. Eu tomei antes, estava até quente. Mas eu acho que foi o incenso que eu acendi que me gerou essa tosse. Eu vou procurar falar mais baixo para não ativar. Perdão, gente. Então vamos falar das funções. Regula tudo aquilo que mantém o equilíbrio e tudo de líquido no seu corpo. Tudo isso o rim vai fazer. Ele vai conduzir e retirar e jogar para fora em forma de excreção tudo aquilo que não me é valioso, ou se eu tiver em disfunção, aí você vai eliminar aquilo que deveria estar retendo em algum momento. Por exemplo, se você é uma pessoa que urina e sai espuma, como se você tivesse ingerido um detergente, que ninguém faz isso, você está jogando para fora muita proteína e isso vai te fazer mal. Só para vocês terem noção de um volume de líquido que corre no corpo, o volume sanguíneo de uma pessoa adulta, ela é medido em 75 ml por quilo. Se você pesa 60 quilos, em média sai 4,5 litros de sangue passa ali nesse rim para ser filtrado. O rim também, ele controla a sua pressão arterial. Ele também regula a sua produção de eritrócitos. O que é isso? Toda hemácia sua, que é o seu carrinho que leva oxigênio para todo o seu corpo, é formada pela produção de eritrócitos. E esses eritrócitos são regulados através do rim. O rim também faz a síntese da proteína D. O que a proteína D vai fazer no seu organismo? Vai ajudar na formação dos seus ossos, do seu dente, na absorção do cálcio para os seus ossos também, cartilagem. E fósforo, ele vai te ajudar em tudo no seu músculo e do seu sistema imune.
Isso é a vitamina D. E também faz a manutenção da nutrição e o equilíbrio mental e corporal. O rim também ativa o hormônio do crescimento, que é a somatotropina. O que ele vai fazer? Vários processos corporais, principalmente relacionados à cartilagem. Então, agora que a gente deu um explanado sobre a anatomia, as funções do rim, o que eu vou falar sobre o sistema urinário vai começar a entrar nas emoções. Boa noite para todos aqueles que estão adentrando. Eu peço 1000 perdões, eu estou com acesso de tosse hoje. Eu tive talvez uma virose ou algo parecido. A única coisa que eu sei que não é Covid, porque eu fiz o teste, mas está me levando esse excesso de tosse, principalmente agora à noite. Então vamos lá. Sistema urinário representa a expressão de qualidades, tudo que nós temos no nosso ser. Tudo que eu manifesto, o meu sentimento, vai estar ligado a relacionamentos afetivos, está ligado ao meu sistema urinário. Então, qual é a função emocional do sistema urinário? Tudo que estiver ligado a relacionamento afetivo. A pessoa que tem a habilidade de se relacionar, ela dá conta de se relacionar, ela supera as divergências, ela convive harmoniosamente com as outras pessoas de forma amistosa, é uma pessoa que tem as pessoas amadas perto dela e ela consegue conviver sem julgamentos, ela tem uma boa saúde urinária. Agora, as pessoas que têm dificuldade com alguns membros da família, principalmente o que eles falam de incompatibilidade de gênios. É aquela pessoa que ela está sempre brigando com alguém da família ou com vários da família, porque ela é às vezes muito agressiva, muito nervosa. Essa pessoa, ela não sabe discernir o que é dela e o que é do outro. E ela sempre nutre uma expectativa que essa pessoa, esse ente querido, seja o pai, seja a mãe, ou seja o esposo, ou os filhos, ela sempre cria a expectativa que eles não vão decepcionar. E todas as vezes que eles decepcionam, gera nela um estresse, medo de rejeição, medo. E esse medo, de qualquer forma, ele gera nela essa agressividade. As experiências negativas que não foram resolvidas lá na primeira infância. Lembra de eu falar que tudo que a gente repete, às vezes a gente repete fatos que nos aconteceram lá na nossa primeira infância ou na fase de adolescência, com o convívio com os nossos familiares, seja ele quem foi, se você foi criado pelos pais ou pelos avós, ou se tinha tios. Então, essas experiências negativas que não foram resolvidas lá atrás serão projetadas para as relações futuras. E essa pessoa vai ter medo, vai ter insegurança, ela vai ter temores diante desses relacionamentos antigos. Eu vou dar alguns exemplos. E aí vai desencadear nela o quê? Apego, ciúme, inveja. E essas condições vão dificultar as relações duradouras nela no momento presente e a felicidade no amor. Essa condição nociva desse relacionamento afetivo, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo resolver, o relacionamento que eu tenho com os meus familiares e agora com a minha família, é de forma que sempre gera briga, é nocivo, é porque ela aspira, ela pensa no parceiro principalmente, ela projeta um parceiro ideal, diferente daquele que eu tive antigamente, que possivelmente é meus pais ou alguém da família.
ela gera uma expectativa e ela turva essa realidade porque ela idealizou alguém diferente daquele que gerou medo, alimentando a esperança que o outro vai mudar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que na sua infância você teve um pai que ele era alcoólatra. Gratidão a todos que entraram. Seu pai era alcoólatra e você vivia vendo sua mãe pelos cantos, ou com medo dele cair e se machucar na rua enquanto ele bebia, ou com medo dele chegar agressivo, se ele era agressivo. Às vezes tem pais que bebem e é agressivo fisicamente, batendo na mãe, ou emocionalmente, verbalmente, vamos dizer assim. É aquele que gritava demais, principalmente quando a mãe pedia alguma coisa ou tentava de alguma forma ajudar. E num desses momentos, a mãe, esperando que o pai chegava mais cedo, fez um frango. Vamos lá, fez um frango. E ele chegou bêbado novamente, e ela falou assim: come alguma coisa, você não comeu nada. E pela insistência dele e pela irritabilidade causada pelo álcool, que a gente falou na última live, né, que o álcool propicia essa raiva, ele se irritou, quebrou o prato, jogou comida e saiu de novo para beber. Esse gatilho que ela teve de visualizar, às vezes de sentir o odor ali que estava do frango, né? O odor não, a fragrância do frango, o cheiro do frango, vamos dizer assim. Lá na frente vai desencadear, por exemplo, uma repulsa de comer frango. Ela não gosta de frango, ela colocou na cabeça dela que ela não gosta de frango, mas isso é um gatilho. Por um medo, eu comendo frango, vai me desencadear uma lembrança que eu já esqueci, já coloquei na minha caixa preta. Aqui, a Helena colocou que passou uma situação desse jeito com a mãe, que ela bebia. E às vezes a gente não lembra desse fato. E muitas vezes, por não lembrar, a gente guarda. E a gente arruma um marido, às vezes, vou dar o exemplo dessa pessoa, arruma um marido que a primeira coisa que você pergunta é assim: ele bebe? Não, não bebe. Só que no decorrer do relacionamento, às vezes porque a visão tá turva, você não via que ele bebia tanto porque você implicava. Mas ele bebia de vez em quando. E acontece alguns fatores na vida, seja ele financeiro, que faz com que ele comece a beber para esquecer, ou às vezes acalentar o coração, ou vendo uma família que bebia, só que enquanto ele estava namorando, isso era restrito porque você implicava. E lá na frente, de forma inconsciente, gente, a gente acaba atraindo tudo aquilo que eu represei na minha infância. Nesse caso, o pai que era alcoólatra gerava nela toda essa angústia, medo do futuro. Você às vezes começa num trabalho, porque se o pai era o provedor, você concorda que todas as vezes que eles bebiam e gastavam dinheiro ou não voltava para casa, eles não tinham a noção se ele ia voltar bem ou não, pode gerar medo do futuro. Eu vou ter insucesso, às vezes, por essa lembrança desse pai. Eu vou ter medo de alguém me rejeitar, como o pai rejeitava ela e a mãe em prol da bebida. Eu posso também ter medo de ser abandonada. E se meu pai resolver sair de vez? Esse é um dos exemplos que você fala que alguns gatilhos que você tem hoje são gerados lá na infância. Porque essa criança não entendia por que o pai voltava, se ela era muito pequena e cresceu com isso,
no decorrer disso ela entendeu. Mas lá ela não entendia por que o pai voltava daquela forma. E isso tudo para ela causava nela uma experiência negativa. E lá na frente ela pode desencadear várias outras emoções relacionadas a esse gatilho de um pai que bebia. Ela pode ser uma pessoa que ela precisa se sentir extremamente segura em tudo. E hoje a gente tem segurança? Não. A gente não tem segurança ao sair. Antes, o nosso maior medo era se deparar com um ladrão, de ser assaltada. Hoje nós temos o maior medo que está nas crianças de hoje, que vão virar adultos lá na frente, dependendo da forma que os pais não trabalharem, o medo de todas as vezes que eu sair vai desencadear alguma coisa em mim. Então, isso tudo são gatilhos que a gente não lembra, são memórias de crenças. Por exemplo, ela pode ter uma crença: se eu beber, eu vou virar um alcoólatra igual meu pai. Ou ela repudia isso e não bebe, ou ao contrário, eu bebo porque meu pai bebia. Dependendo da forma com que você gera essa crença de que a sua realidade é essa e eu não tenho como mudar, é isso que vai gerar em você lá na frente, na fase adulta hoje, algumas coisas que você não explica. Mas de onde que vem isso? Por que está acontecendo isso? E nós somos imã para atrair tudo aquilo que eu escondi, que eu ocultei, que eu tenho medo. Porque é essa vibração. E a vibração, ela é uma frequência. Se atrai tudo aquilo que é parecido. Entende? Tudo que eu estou falando, gente, são de 4 livros. Se alguém interessar, o livro é Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi o Porquê, do Michael O'Dowd. A Metafísica da Saúde, volume 2, Val Capelli e Gasparetto. Livro de anatomia que eu tenho. E um livro que fala sobre emoções, que agora me fugiu, não anotei. Então vamos lá. Gratidão a todos que adentraram, gente. Eu estou falando baixo assim para eu evitar o excesso de tosse que eu tive. Eu tive uma crise de tosse. Para quem adentrou agora. Essas pessoas que tiveram experiências negativas, principalmente relacionada a relacionamento afetivo. Foi com seu pai, foi com a sua mãe, foi com seus irmãos, foi com seus tios. Eu tenho dificuldade de entender você enquanto família. Eu tenho dificuldade de me colocar no lugar seu e entender que na família existe energias. Que são energias? Cada um tem um papel. Busca aí. E vocês que estão, vão dando aviãozinhos lá e vão chamando mais gente, tá? Para participar da live. Busque na família de vocês algumas características e papel. Vai ter aquele que é o trabalhador. É aquele que está sempre disposto a trabalhar. É aquele que às vezes trabalha mais que todo mundo. Mas vai ter o contrário dele na família. Vai ter o preguiçoso, ou o filhinho da mamãe, que só fica mamando na teta da mamãe e que está sempre pedindo algo porque ele não faz, porque alguém se sufoca para manter a folga dele. Vai ter aquele que é mais namorador, que é o mais galante, que é o que está sempre gerando às vezes várias mulheres, às vezes é o traidor. Vai ter aquele na sua família que vai ser mais introvertido, que vai segurar a barra emocionalmente, atraindo tudo para ele as dores da família. Geralmente é o caçula. Ele segura toda a barra da família.
Vai ter aquele que é aonde ele está, é a alegria da família. Vai ter também aquela mulher, geralmente, ou até tem homens, mas é a mulher que todo mundo da família pede conselho. Alguém adoece, é ela que vai lá, ou ela que fica em casa. É a mãezona, vamos dizer assim. Independente de que é a própria mãe ou uma filha que assume esse papel. Então, a pessoa que sofre de relacionamento afetivo, ela não aceita que existem esses papéis. Que cada um tem uma forma de pensar e de agir perante o que ele acha que é um desafio, uma dificuldade. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela tem dificuldade no relacionamento porque ela não entende e ela não quer compartilhar, se colocar no lugar do outro. Era essa palavra que eu estava buscando. A Helena tá falando que eu. Olá, Ítalo Magalhães. Gratidão, meu irmão, por estar aqui na live. Então, essas pessoas, elas não compreendem que a felicidade no amor é uma conquista diária. A gente não nasce sabendo amar. E eu não amo o meu parceiro, eu não amo os meus filhos de forma igual, porque é uma conquista. Cada um, a gente dá uma parte nossa, aquilo que é mais afim, aquilo que eu tenho de afinidade, às vezes com um, eu não tenho com o outro. E nessa conquista, ela requer um trabalho interior. De quê? Despojar. Eu tenho que desapegar de todo conteúdo nocivo. Que conteúdo nocivo é o seu? É o de ser autoritário? O Ítalo está colocando aqui, gente, que meu pai está assistindo. Gratidão, papai. Então, eu estou falando baixo assim porque eu estou numa crise de tosse, viu? Qual é o conteúdo nocivo seu? O seu conteúdo é ser autoritário, é ser o brigão da família, é o ser o bonachão, é ser o preguiçoso. Que conteúdo nocivo é no seu relacionamento familiar? O que você traz de bagagem afetiva? O que você trouxe de contribuição para aqueles que são as 5 pessoas que mais convivem com você? Então vamos voltar a falar do rim. O rim, ele é um referencial físico, ou seja, é o local que é a habilidade nossa de relacionar e vivenciar experiências afetivas através dos nossos relacionamentos interpessoais. Quem são essas pessoas? São seus pais, seus irmãos, seu marido, os seus filhos, todos aqueles que estão ali entre o seu convívio. Apesar do rim ser um referencial aí para relacionamento afetivo, o maior referencial nosso de amor físico é o timo. O timo fica aqui, gente, nessa região. Sabe quando eu bato e falo assim, eu sou Larissa, papai vai lembrar. Mamãe gostava de falar, eu sou Graça Maciel, Dona Graça. Ela se tratava como Dona Graça. Quando eu falo, eu sou eu, tá vendo? Então, o timo fica aqui. Ele é o berço da nossa alma. É onde eu tenho todo o meu conteúdo, tudo que eu guardo na minha essência, principalmente o amor. Apesar que o coração, a gente acha que é o local onde a gente guarda o amor, é no timo que está a nossa essência. Tanto é que ele faz parte do nosso sistema imune. Quando é ele que ajuda o nosso sistema imune a modificar aí tudo aquilo que eu preciso para combater micro-organismos, os bichinhos que entram, anticorpo, né? A tia falou assim, Larissa, eu sou uma galinha que abre as asas e bota os pintinhos tudo de basta. É verdade, tia Anaís é bem assim. Você chega na casa dela, ela só falta colocar você. Tia Sol também é desse jeito. Mas a tia Anaís gosta, viu, de uma furupa de gente perto dela, né, tia?
O relacionamento consiste... Olha o que é relacionar, gente. Olha o tanto que é importante a gente entender. O relacionamento consiste que a pessoa saia do seu próprio mundo em busca do universo alheio. Eu vou sair do que eu acredito, das minhas convicções, da minha religiosidade, dos meus hábitos. Eu vou ter que sair do meu mundo e adentrar no seu para entender. Então, não é uma tarefa fácil, porque eu vou adentrar, às vezes, com um parceiro num mundo totalmente diferente do meu. Porque talvez eu me conheça, será? Essa estratégia é movida por tudo aquilo que você sente. E aí você faz o quê? Que você descubra a si mesmo. Porque quando eu olho o outro como um parceiro, por exemplo, eu vou entender o que faz ele ficar com raiva. E às vezes é bem parecido que eu ou não. Porque às vezes a gente olha muito o outro e julga o outro, principalmente marido e mulher, né? Às vezes diferenças de opiniões, de condução, de hábitos, às vezes de religiosidade, se você não tem a mesma religião e pratica que seu esposo. E quando eu conheço ele e às vezes aponto os erros dele, muitas vezes aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu tenho. Só que eu faço o quê? Escondo. Por quê? Porque é mais fácil acusar o outro. Pode reparar, a partir de agora, toda pessoa que você implicar e falar assim, gente, meu santo não bateu com essa pessoa. Qual é a emoção que ela despertou em você? Raiva, ressentimento, mágoa, qualquer coisa do gênero que leva à raiva. Ela é uma pessoa implicante, arrogante. Ela é uma pessoa que fala demais alto. Começa a reparar em você. Se você não tem, às vezes, a mesma proporção que ela, só que em proporções menores, por exemplo, eu às vezes sou tão arrogante, só que eu mascaro a minha arrogância. Todas as vezes que eu sou julgadora, eu estou sendo arrogante, porque é o meu ponto de vista. Entende? E aquele que se abandona perante os parceiros ou entes queridos, as pessoas da família, ele perde a sua conexão com a própria essência dele. Aí ele compromete todo o seu processo de integração. Quando eu não me olho e eu só julgo, só olho o outro, às vezes eu estou me abandonando e me camuflando. Aquilo que eu não quero trazer à tona, por exemplo, uma experiência do meu passado. Então eu rejeito se eu sou prepotente, se eu sou julgador, se eu sou emotivo demais, ou eu reprimo tudo aquilo. Não, eu não sou a pessoa que abre para qualquer pessoa, eu sou mais reservado. Isso tudo tem a ver com o que você reprimiu lá na sua primeira infância ou na adolescência, as dores que você teve que ver a sua família. E isso tudo vai refletir no seu rim. O rim está ligado à sua relação de estresse, tudo que te causa estresse. O medo de ser abandonado te causa um estresse. E tudo que você não gerencia, ou de forma profunda ou superficial, vai interferir diretamente na sua relação com a mudança. Todas as vezes que você não aceitar algo novo, o rim vai ser comprometido. Problemas renais podem significar que temos dificuldade de romper hábitos velhos e esquemas de pensamento ou crença. É aquilo que eu gosto de falar que é a síndrome da Gabriela. Eu até escrevi aqui a letra da música para eu não esquecer. A síndrome da Gabriela é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, a síndrome da Gabriela, quem tem? Coloca aí pra mim. Aquela que eu sou assim, nasci assim e nada me faz mudar.
te prepara que o seu rim vai estar comprometido. Agora vamos falar, cada rim, ele tem uma emoção, ele atrai uma emoção diferente. Se você tem cálculo, por exemplo, no seu rim direito, o que o seu rim direito está dizendo para você? Representa o foco no conflito que está da pessoa de agir em relação à sua família. Você, por exemplo, que tem problema no rim direito, a Irene está colocando que travou, já voltou, gente? Me diz aí se voltou. Respondem aí, voltou ou tá travado? Alguém, por favor? Voltou? Peço que alguém responda se voltou ou não, gente. Coloca nos comentários. Já voltou ou ainda tá travado? Gente. Voltou? Deixa eu escrever aqui. Voltou. Ah, já responderam. Tá de boa aqui. Beleza. Obrigada. Rim direito. Todas as vezes que o seu conflito for com alguém da sua família, o que tá dizendo para mim, né? Segundo os livros que eu pesquisei. A Helena também colocou gratidão, gente. A falta de respeito que você tem com a individualidade alheia. A sua falta de consideração para aqueles que convivem com o seu lado. Geralmente, você é uma pessoa que implica os seus familiares de alguma forma. Alguém você vai implicar. E isso vai gerar no seu rim direito alguma disfunção. É aquela pessoa que arruma confusão do nada, ela critica tudo dos outros, só o que ela faz é certo, só o que ela como ela leva a vida em relação a tudo, financeiro, pessoal, com os filhos. Olhe o que você está trazendo para o seu rim direito. Mas geralmente essa pessoa, ela projeta a insatisfação dela, ou seja, as críticas, na outra pessoa. Tudo que ela não consegue se criticar, ela projeta para o outro. Ou ela é assim, criticando, ou ela faz o contrário. Ela reprime e fica calada e amargurada. Ela cala. Tudo ela engole. E aí, lá se vai o rim direito, tendo cálculo, tendo pielonefrite, que são complicações aí do rim. Agora, o rim esquerdo. O que o rim esquerdo está envolvido emocionalmente? É a minha relação comigo mesma. São os conflitos internos provocados de um sentimento de inadequação. Espera aí, desculpa, gente. Inadequação. Autorreprovação. É uma pessoa geralmente que tem baixa autoestima. Ela procura sempre valorizar alguém em vez dela. Ela não se considera. Alguém é sempre mais bonita do que ela, é mais inteligente do que ela. Ela é uma pessoa que ela pune o tempo inteiro as condutas dela e fica remoendo esses desagrados provocados pelos outros. Ou pior, é uma mulher ou um esposo que é apegado e é totalmente dependente da aprovação do parceiro para se sentir bem. Ela faz sempre alguma coisa para ter a aprovação desse parceiro. Ela está sempre fazendo algo para ser valorizada pelo parceiro, não porque ela está fazendo, mas é como se ela quisesse uma estrelinha, uma aprovação. A autoestima dela é tão baixa que ela não considera a própria opinião. Ela tem que ter a opinião de outro. E aí vem os cálculos renais, a tal pedrinha, né? Que é a cristalização
que às vezes a gente vai falar que fica lá no ureter, fica lá no rim ou desce às vezes para a bexiga. O que são cálculos? São compostos minerais que se alojam no interior dos rins. Os menores ficam lá no ureter, né, entre o ureter e a bexiga, e os maiores podem ir para o interior da bexiga. Quando ele causa no interior da bexiga, ele causa uma irritação na parede da bexiga e pode provocar, às vezes, infecção, né? E nessa infecção você pode fazer xixi com sangue, porque deslocou do ureter e caiu lá na bexiga. E isso causa cólica renal. Quem já teve cólica renal, gente? Pensa na dor. Eu já cuidei de muitos pacientes com cólica renal, tanto antes do procedimento, que às vezes tem que fazer um procedimento para retirar esses cálculos. Mas o que o cálculo quer dizer na sua vida? O cálculo ele é um mineral, principalmente composto de proteína. E essa proteína, elas são cristais, como se fossem pedrinhas de sal. E esse sal vai se formando numa pedrinha, ou às vezes menor ou maior. Mas o que isso quer dizer? A cristalização é a minha cristalização de acordo com a mudança. Todas as vezes que eu não mudo de hábito, de crença ou de convicções, de paradigmas muito fortes, eu estou solidificando, eu estou engessando em forma de cristais, engessando na palavra de estar duro, tá, gente? Endurecido. Mas eu estou cristalizando as minhas emoções. E aí, de alguma forma, eu acabo fazendo esse acúmulo e ele vai obstruir ou ficar doendo. Isso como forma de eu dizer, o meu corpo dizer, muda. É preciso olhar diferente, é preciso ver isso com outros ângulos. A causa de uma cálculo renal é a desidratação. Você não está bebendo muita água, óbvio, né? Todo mundo já sabe disso. Você precisa beber uma quantidade de água. Distúrbios metabólicos, que tem a ver com eu estou jogando muito cálcio, muito fosfato na minha urina. E essa cólica, às vezes é muito forte, intensa, vem acompanhada de náusea ou vômito, dor nas costas, podendo ir para a região do baixo ventre, ou seja, toda a região da sua genitália, onde ficam os seus órgãos sexuais, vão estar doendo também. A formação do cálculo e na bexiga é aquilo que eu já falei, é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Rim está sempre ligado à dificuldade de se relacionar. Ela não desprende dos problemas vivenciados lá antigamente, tá? E dos relacionamentos que eu tinha antigamente, que fizeram parte do meu passado na minha família. Aí eu projeto isso para aqueles que estão aqui na minha volta. Por ter sido magoada essa pessoa, principalmente na vida afetiva, ela carrega algum tipo de fantasma que é medo de complicação. Ela vai ter sempre esse medo de complicar alguma coisa, porque lá no passado está relacionada ao relacionamento afetivo. E esse medo de complicar vai afugentar ela e ela vai estar sempre alerta, sempre à procura de algo ao redor dela ou para criticar mais, principalmente a ação dos outros, porque ela tem medo que a memória volte, isso tudo de forma inconsciente, tá, gente? Não é que ela, às vezes ela não faz de forma proposital, é esse medo lá do passado. A crítica, ela é um fruto do pré-julgamento e sempre que eu critico, eu estou condenando. E todas as vezes que eu estou condenando, eu estou tumultuando todo o ambiente que me cerca. E essa crítica, quando eu passo a crítica para o outro, é esse desconforto que essa pessoa tem em relação a ela mesma. São os conflitos que ela tem de mágoas do passado dela. Então, tudo que está relacionado aos rins está relacionada às mágoas que eu guardei
de algo que eu não resolvi, de conflitos, às vezes com irmãos, incompatibilidade de gênios, ou eu era o caçula, eu era aquele que ninguém, eu não podia falar porque eu sou pequeno demais. Você ainda não sabe do que a gente está falando, você é só uma criança. Ou eu sou a primogênita, eu sou responsável, você tem que dar exemplos. Mas às vezes eu não concordo, pai, mãe, com o que vocês falaram ou fizeram. Mas eu sou embutido disso, dessa obrigação de dar exemplo, da obrigação de ser o melhor. E isso faz com que, como eu tenho que respeitar e honrar pai e mãe, vocês estão certos, mesmo eu tendo o meu ponto de vista diferente, mas eu obedeço. Então, todos esses conflitos, aquilo que eu passei e que eu não tinha voz, porque era alguém com autoridade maior do que eu não concordei, eu tive que calar, eu tive que obedecer. E isso me gera no meu rim essa emoção relacionada a tudo que foi afetivo na minha família. E isso eu vou levar para a fase adulta com a minha própria família. Então vamos lá. Tratamento. Ingestão de líquidos o máximo que você puder para não causar em você a desidratação de fluidos, né? O que é fluidos no nosso corpo, gente? Todas as vezes que eu sou fluida, é como se fosse um rio. O rio, ele é fluido. Existe, às vezes, à margem alguma coisa que impede, como a rocha, uma árvore, ele contorna. Todas as vezes que eu não consigo contornar e aquele obstáculo eu quero de alguma forma mudar, eu vou estar gerando um comprometimento no meu rim. Porque eu não estou deixando que as coisas fluidifiquem. Por exemplo, o medo do abandono em crianças que durante a infância a mãe teve que ir trabalhar. Esse medo pode causar retenção. Nós mulheres temos muito retenção na época da gravidez e toda a época da menstruação. O que isso pode dizer de forma inconsciente no meu corpo? Quando eu, criança, entenda, eu era pequena, minha mãe teve que trabalhar. E não me foi explicado direito que ela ia trabalhar, mas que ela voltava. Esse medo, essa insegurança gerada com a partida da mãe, pode na criança hoje estar gerando medo de deixar o filho para ir trabalhar. E outro exemplo, quando eu era criança e minha mãe não pôde cuidar, ou porque ela me rejeitou, ou porque ela não tinha condições, e me deixou, por exemplo, com os meus avós, para eles cuidarem. Essa rejeição que eu, criança, não entendo, ou porque ela foi embora, ou porque ela vinha de vez em quando, gerou em mim esse medo do abandono. O que isso vai causar no adulto? Retenção. Esse líquido vai ficar lá como se eu pudesse aprisionar algo que eu não consegui fluir. O que eu não consegui fluir? O medo que foi gerado por mim lá na infância de ser abandonado. E agora eu estou retendo. É como se eu pudesse segurar as mulheres, principalmente nas pernas, né? Na região do quadril. Essa retenção tem a ver com os medos do meu passado, de todas as vezes que eu fui rejeitada de alguma forma, ou eu achei que eu fui rejeitada, né? Porque enquanto criança o nosso olhar é diferente de adulto. O que para nós hoje a gente acharia ridículo, para quando você era criança, isso não era, ele tinha um peso muito forte. Outro tratamento, perdoar. O perdão é algo... Samantha tá colocando aqui, nossa, que interessante, eu tenho retenção e meu pai teve esse abandono comigo. Olha aí, a retenção sua está ligada ao abandono do seu pai e você precisa ressignificar.
Você precisa entender aonde que é a origem, a crença raiz, que é o que a gente vem falando enquanto terapia, aonde que é a crença que te levou a isso, porque hoje, adulta, a gente só repete padrões anteriores, de memórias que se enraizaram lá no fundo. E qualquer gatilho, por exemplo, hoje, se arrumar um namorado e que esse namorado não liga com a frequência que você queria ou te dá atenção, vem de novo esse medo. Não é o medo do namorado, é o medo, por exemplo, lá dos pais. Então vamos lá. Tratamento: perdoar é desprender das mágoas, eliminar as críticas e parar de punir o outro ou você mesmo. O perdão liberta a pessoa de emaranhados que corroem seus valores internos e consomem sua integridade, promovendo a reformulação e a edificação do ser. Eu vou reformular o que me causou, para eu ser íntegra, para eu ser começo, meio e fim, para eu ser plena. E às vezes a gente guarda muitas memórias que causam disfunções no nosso corpo. Os homens têm muito mais dificuldade de perdoar. E às vezes, alguns inchaços que eles têm podem ser por isso. Por exemplo, o filho fez alguma coisa, ele não perdoa. E aí ele começa a reter, por exemplo, na região abdominal, mais líquidos, ou nas pernas, no tornozelo principalmente. Pés inchados e tornozelo inchado, gente, é comprometimento renal, segundo a medicina chinesa. Eu vou falar agora, que nós estamos quase encerrando a nossa live, alimentos que ajudam ao seu rim a ser mais saudáveis. Todos os alimentos que são pretos ou roxo, arroz preto, gergelim preto, feijão preto, todos esses ajudam o seu rim. Aqueles que são neutros, tudo que é neutro, ele equilibra, ele não é, na medicina chinesa, ou ele é quente ou ele é frio. Na medicina chinesa tem o yin e o yang, é a dualidade nossa, é aquilo, ou eu não sou muito quente ou eu não sou muito fria, eu estou no meio. O milho, ele é um deles, que ele é neutro, a cenoura, a uva, a ameixa negra. Agora, se você tem deficiência de calor, segundo a medicina chinesa, é uma pessoa que sente muita dor nas juntas, sente frio nos joelhos, frio, às vezes está quente e você está aí com frio, dá uma brisazinha, você começa a sentir muito frio, ou seja, dor nas costas, no período menstrual você fica com muitas dores, principalmente na região das costas, ou é uma pessoa que está tentando engravidar, tem infertilidade. Na medicina chinesa, você está com deficiência do seu yang, que é o seu calor. E aí você tem que comer alimentos como aveia, alho poró, manjericão, alecrim, cereja. Todas as vezes que é aquela pessoa que sente dor e frio, que eles falam assim, eu tô com frio nos ossos. Essa é a pessoa que deve comer esses alimentos. Agora, se for uma pessoa yin, que é o diferente, aquela pessoa que precisa de alimentos mais frescos, que é o frio na medicina chinesa. Alimentos como limão, mirtilo, tangerina, laranja, aspargo, melancia. São pessoas que têm algumas disfunções, como não consegue manter a gestação, os cabelos são quebradiços, fica branco mais fácil, né? Os cabelos esbranquecem mais fácil, tem muitos calores durante a menopausa, é aquela pessoa que está sem vontade de viver, fica prostrada, assim. Essa é a pessoa que o yin do rim está comprometido. Todos esses alimentos, o autoconhecimento, perdoar sempre. Perdoar é a maior dose terapêutica que você pode fazer para você. O perdão não é seu. Aliás, o perdão não é do outro, o perdão é seu. Perdoar e entender, se colocar no lugar do outro. Por que ele agiu, por que ele pensou, por que ele fez. Tudo quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo, tudo fica melhor.
A Sandra está colocando: eu fui com a minha mãe, tenho dores fortíssimas nas pernas e quadril. Perdoar o mágoa é difícil. Olha aí, Sandra. Todas as vezes que eu não perdoo, eu retenho. É como se eu quisesse que aquilo ficasse preso para eu não sofrer de novo. E eu não deixo como rio fluir. Eu vou estar comprometendo o meu rim. Então, Sandra, às vezes as suas dores têm a ver com o que você não está desprendendo, desapegando, despojando. Gente, o que eu tinha para falar é hoje. Eu peço imensamente desculpas pela minha crise de tosse. Eu sei que não foi de forma voluntária, mas eu sei que atrapalhou um pouco o nosso começo. Eu agradeço imensamente. Na próxima live, a gente vai falar ainda sobre o rim. Com problemas que você tem na sua bexiga, se você teve cistite, se você é aquela pessoa que durante a noite está sonhando que está numa piscina e acaba tendo enurese noturna, que eles chamam faz xixi, né? Faz xixi de forma que você nem viu que você fez xixi. Problemas na sua uretra, tem pessoas que têm problemas na uretra, a gente vai falar na próxima live. Tudo relacionado ainda aos rins, porque às vezes você não tem só problemas específicos nos rins, tem nos órgãos que compõem ele, como a bexiga. Você é uma pessoa, às vezes, que por conta dessa infecção na uretra, você desenvolve, por exemplo, vaginites, desenvolve a cândida, vem com você, você tem várias infecções por cândida, candidíase. Então, isso tudo está relacionado a relacionamentos afetivos. É esse o grande barato, para você começar a enxergar o que você não está vendo com os olhos do coração. Não é os olhos que a gente enxerga, porque a gente às vezes tem uma catarata emocional, que eu chamo. Eu tô turvo porque eu não consigo enxergar a dor do outro, o que ele passou para estar ali. Porque os nossos pais sempre passaram alguma coisa, assim como você, se você for pai, está passando por dificuldades, principalmente nessa época, de gerir financeiramente, de ajudar e de acalentar. E eles também. O remédio é perdoar. Gratidão, Elina. A Samantha colocou: Samantha, eu falei sobre enxaqueca, já tá aí. Só procurar lá na playlist. Eu falei sobre dor de cabeça, você vai adorar, Samantha. Obrigada, Elina, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Espero vocês na terça-feira que vem a gente vai continuar falando ainda sobre alguns comprometimentos, sim, relacionados ao rim ou tudo que o cerca. Rosinha, eu agradeço imensamente a todos vocês. Tenham uma excelente noite e que essa semana procure perdoar a pessoa mais preciosa na sua vida, você. Você precisa se perdoar. Perdoar que você fez o que fez com a consciência que você tinha, com aquilo que você aprendeu como realidade às vezes, porque a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, não são a realidade de hoje. Então, procure os ensinamentos e aperfeiçoe e busque aquilo que você precisa para se perdoar. Fiquem com Deus, um forte abraço. Gratidão a todos que aqui tiveram. Um grande abraço. Até mais.